A história está repleta de personagens controversos, homens e mulheres, cujas decisões mudaram o rumo da humanidade. Mas poucos carregam um peso tão singular quanto Pôncio Pilatos, o governador romano da Judéia, que autorizou a execução do homem que bilhões viriam a reconhecer como o Filho de Deus. Se pudéssemos voltar no tempo e caminhar pelas ruas empoeiradas de Jerusalém no primeiro século, sentimos a tensão no ar. Uma cidade dividida entre a ocupação romana e as tradições milenares judaicas. No centro dessa tormenta política e espiritual, um administrador romano tenta manter a paz em uma província turbulenta e propensa à rebelião. Você já se perguntou o que aconteceu com Pôncio Pilatos após aquela fatídica sexta-feira? Após lavar as mãos diante da multidão e entregar Jesus à crucificação? Os registros históricos oficiais são escassos, mas as tradições, lendas e escritos antigos nos oferecem vislumbres de um homem perseguido pelo remorso, cujo destino seria tão sombrio quanto sua decisão mais famosa. Esta é a história não contada do homem que confrontou a verdade cara a cara e, por medo político, virou-lhe as costas. O preço que pagou foi muito além de sua carreira ou posição. Foi o preço de sua alma. Antes de ser o juiz de Jesus, quem era Pôncio Pilatos? Os registros históricos o situam como pertencente à ordem equestre romana, à classe dos cavaleiros, abaixo apenas dos patrícios em termos de prestígio social. Provavelmente nascido na região de Samnium, no centro da Itália, Pilatos construiu uma carreira militar e administrativa respeitável antes de ser nomeado prefeito da Judéia pelo imperador Tibério em torno do ano 26 depois de Cristo. Esta não era uma posição qualquer. A Judéia representava um dos territórios mais complexos do vasto Império Romano. Cenário de frequentes revoltas, berço de uma religião monoteísta inflexível e lar de um povo com profunda consciência histórica de sua eleição divina, a região era um campo minado político para qualquer administrador estrangeiro. O historiador Flávio Joséfo e o filósofo Filo de Alexandria, ambos contemporâneos de Pilatos, descrevem-no como um administrador pragmático, mas insensível às tradições judaicas. Desde o início de seu governo, Pilatos demonstrou pouca compreensão da sensibilidade religiosa do povo que governava. Logo após assumir o cargo, cometeu um erro grave ao introduzir em Jerusalém estandartes com efígies do imperador, consideradas idolátricas pelos judeus. Quando confrontado com protestos maciços, inicialmente ameaçou os manifestantes com morte, mas acabou recuando, reconhecendo o potencial explosivo da situação. Em outro episódio notório, apropriou-se de fundos do tesouro do templo, considerados sagrados pelos judeus, para financiar a construção de um aqueduto. Quando milhares de judeus protestaram, Pilatos enviou soldados disfarçados entre a multidão que, a um sinal, atacaram os manifestantes com bastões, resultando em muitas mortes. Estes episódios revelam um padrão comportamental que depois se repetiria no julgamento de Jesus. Inicial intransigência, seguida de recuo pragmático quando confrontado com a possibilidade de uma revolta em grande escala. Pilatos era, acima de tudo, um homem prático, mais preocupado com a estabilidade e a manutenção do poder romano do que com princípios abstratos de justiça ou verdade. O que poucos sabem é que a posição de Pilatos já estava fragilizada quando Jesus foi trazido à sua presença. Sua administração brutal havia gerado múltiplas queixas enviadas a Roma. O imperador Tibério, que inicialmente protegerá Pilatos graças à influência de seu poderoso aliado Sejano, começava a demonstrar impaciência com as constantes tensões na Judéia. Pilatos caminhavam sobre gelo fino político e qualquer nova revolta poderia significar o fim de sua carreira.
Foi neste contexto de tensão política e instabilidade administrativa que ocorreu o episódio que para sempre definiria seu nome na história. A manhã era fria em Jerusalém naquela sexta-feira de primavera. A cidade fervilhava com peregrinos que haviam chegado para celebrar a Páscoa judaica. Para Pilatos, estes eram sempre dias de alerta máximo. Festivais religiosos frequentemente catalisam sentimentos nacionalistas e revoltas contra a ocupação romana. Quando os guardas anunciaram a chegada de uma delegação de líderes religiosos judeus trazendo um prisioneiro para julgamento, Pilatos provavelmente não imaginou que estava prestes a enfrentar o momento mais significativo de sua vida. Os evangelhos relatam que, inicialmente, ele até se recusou a sair para recebê-los, indicando que os judeus deveriam julgar o prisioneiro segundo suas próprias leis. Se ele não fosse um malfeitor, não o entregamos a ti, responderam os líderes judaicos, segundo o Evangelho de João. Era uma resposta carregada de insinuações políticas. Apenas Roma tinha o poder de aplicar a pena capital. E era exatamente isso que desejavam para Jesus. Quando finalmente confrontou o prisioneiro, Pilatos encontrou não um revolucionário inflamado ou um criminoso endurecido, mas um homem sereno que falava com autoridade desconcertante. "Tu és o rei dos judeus?", perguntou o governador, indo direto ao ponto da acusação de sedição. A resposta de Jesus, "O meu reino não é deste mundo", deve ter confundido o pragmático administrador romano. Aquilo não soava como as declarações típicas de um rebelde político. Mais desconcertante ainda foi o diálogo sobre a verdade, quando Jesus afirmou ter vindo ao mundo para dar testemunho da verdade. A famosa réplica de Pilatos, "que é a verdade?", revela muito sobre o homem. Era a resposta cética de um administrador romano, educado na tradição filosófica greco-romana, onde múltiplas verdades competiam no mercado de ideias. Para um romano como Pilatos, a verdade era relativa e frequentemente subordinada à utilidade política. Os 4 evangelhos concordam que Pilatos repetidamente declarou não encontrar culpa em Jesus. Tentou diversas manobras para libertar o prisioneiro. Ofereceu soltá-lo como parte do indulto tradicional da Páscoa. Enviou-o a Herodes Antipas, que governava a Galileia, região de origem de Jesus, e até mesmo ordenou sua flagelação na esperança de que o castigo menos severo satisfizesse os acusadores. Foi durante estas deliberações que ocorreu um dos momentos mais intrigantes do julgamento. A esposa de Pilatos, identificada pela tradição como Cláudia Prócula, enviou-lhe uma mensagem urgente. "Não te envolvas na questão desse justo, porque hoje em sonho sofri muito por causa dele." Este elemento do relato, mencionado apenas no Evangelho de Mateus, introduz uma dimensão quase sobrenatural ao drama. Que tipo de sonho teria sido este? Por que a esposa de um oficial romano se sentiria compelida a intervir em um julgamento político? A tradição cristã posterior elevaria Cláudia Prócula a uma posição de quase santidade, sugerindo que ela teria sido uma das primeiras conversas ilustres ao cristianismo. O momento decisivo veio quando os líderes judaicos tocaram no ponto mais sensível de Pilatos, sua lealdade ao imperador. "Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei opõe-se a César." Esta ameaça velada de denunciar Pilatos a Roma foi o golpe de mestre. Em um império onde a traição era punida com extrema severidade e em um momento em que o imperador Tibério era conhecido por sua paranoia crescente, tal acusação poderia significar não apenas o fim da carreira de Pilatos, mas possivelmente de sua própria vida. Foi então que Pilatos realizou seu gesto mais famoso. Pedindo água, lavou as mãos diante da multidão, declarando-se inocente do sangue deste justo. Era um gesto simbólico, provavelmente inspirado em rituais judaicos de purificação, mas que revelava sua compreensão da gravidade do momento.
Ele sabia que estava condenando um inocente. A resposta da multidão, registrada no Evangelho de Mateus, tem uma qualidade profética arrepiante. Que o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Era uma aceitação total da responsabilidade que, tragicamente, seria mal interpretada ao longo da história para justificar séculos de antissemitismo. Pilatos cedeu. Ordenou a crucificação de Jesus e a libertação de Barrabás, um insurreto condenado por homicídio durante uma revolta. Ironicamente, exatamente o tipo de criminoso que Roma mais temia. Foi uma decisão puramente política, sacrificando a justiça no altar da conveniência e estabilidade imediata. O que Pilatos não poderia prever é que, ao tentar salvar sua carreira, estava, na verdade, assinando sua própria condenação perante o tribunal da história e, segundo muitas tradições, perante o tribunal divino. Os evangelhos relatam fenômenos extraordinários durante a crucificação. Trevas que cobriram a terra por 3 horas, um terremoto que rasgou o véu do templo de alto a baixo e até túmulos que se abriram com santos ressuscitando. Para uma mente romana educada no estoicismo como Pilatos, tais eventos, se realmente testemunhados, devem ter sido profundamente perturbadores. A tradição sugere que Pilatos observou a crucificação à distância. Teria ele visto Jesus perdoar seus executores? Teria ouvido seu grito final antes de entregar o Espírito? Os evangelhos não nos informam, mas é razoável supor que relatórios detalhados chegaram aos seus ouvidos. Um elemento frequentemente esquecido do relato bíblico é o papel de Pilatos após a morte de Jesus. Quando José de Arimateia solicitou o corpo para sepultamento, um privilégio raramente concedido a criminosos executados, Pilatos surpreendentemente consentiu. Mais significativo ainda, expressou espanto por Jesus ter morrido tão rapidamente, enviando um centurião para confirmar o óbito. Este pequeno detalhe sugere que algo na figura de Jesus havia impactado o governador. Por que outro motivo demonstraria tal interesse pessoal no destino do corpo de um executado comum? Outro elemento crucial ocorreu no dia seguinte ao sepultamento. Segundo o Evangelho de Mateus, os líderes religiosos judeus procuraram Pilatos pedindo guardas para o túmulo, temendo que os discípulos roubassem o corpo e alegam ressurreição. "Tendes a guarda", respondeu Pilatos. "Ide e guardai como entenderes." Esta autorização para selar e guardar o túmulo involuntariamente criou as condições para que a ressurreição, se ocorresse, tivesse testemunhas oficiais. Quando, no 3º dia, os guardas relataram o túmulo vazio e a pedra removida, a reação dos líderes foi suborná-los para que espalhassem a história de que o corpo havia sido roubado enquanto dormiam. Uma explicação altamente improvável, já que soldados romanos que dormissem em serviço enfrentariam pena de morte. Os evangelhos não relatam a reação de Pilatos a estes eventos, mas é difícil imaginar que o governador não tenha sido informado. O que teria passado por sua mente ao saber que o homem que condenara à morte, o homem que clamava ser a verdade encarnada, agora era proclamado ressuscitado por seus seguidores? Nos anos seguintes à crucificação, a situação política de Pilatos deteriorou-se rapidamente. Em 36 d.C., apenas 3 anos após o julgamento de Jesus, Pilatos enfrentou uma crise que finalmente selaria seu destino político. Um líder religioso samaritano havia reunido seguidores no Monte Gerizim, considerado sagrado pelos samaritanos, prometendo revelar relíquias sagradas supostamente escondidas por Moisés. Interpretando a reunião como o início de uma possível revolta, Pilatos enviou tropas que massacraram muitos dos peregrinos desarmados. Os samaritanos, indignados com a brutalidade desproporcional, apelaram a Lúcio Vitélio,
o governador da Síria e superior hierárquico de Pilatos. Vitélio ordenou que Pilatos retornasse a Roma para explicar suas ações ao imperador Tibério. Esta convocação representava um desastre político para Pilatos. Sua administração da Judéia havia sido marcada por uma série de crises mal gerenciadas e protestos violentamente reprimidos. O massacre dos samaritanos foi apenas a gota d'água que transbordou o cálice de sua incompetência administrativa. Quando Pilatos finalmente chegou a Roma, descobriu que o imperador Tibério havia falecido, sendo sucedido por Calígula. As fontes históricas divergem sobre o que aconteceu a seguir. O historiador cristão do século IV, Eusébio de Cesareia, afirma que Pilatos caiu em desgraça com o novo imperador e foi exilado para Vienne, na Gália, atual França, onde eventualmente cometeu suicídio. A tradição cristã, especialmente nas igrejas orientais, elaborou consideravelmente sobre este período final da vida de Pilatos. Segundo estas narrativas, após sua desgraça política, Pilatos foi consumido por remorso e tormento psicológico. O homem que havia confrontado e condenado Jesus era agora perseguido pela memória daqueles olhos serenos, daquela dignidade inabalável diante da injustiça. Alguns relatos sugerem que Pilatos teria desenvolvido uma doença debilitante, interpretada como castigo divino. Outros falam de pesadelos recorrentes onde Jesus aparece como juiz, invertendo os papéis do julgamento em Jerusalém. A tradição etíope vai ainda mais longe, sugerindo que Pilatos teria se convertido ao cristianismo junto com sua esposa, buscando redenção para sua alma atormentada. Esta versão é preservada no texto apócrifo conhecido como Paradoses de Pilatos, a entrega de Pilatos, onde o ex-governador é apresentado como um mártir executado por ordem do imperador devido à sua nova fé. Embora historicamente questionável, esta tradição reflete uma profunda verdade psicológica e espiritual. O encontro com Jesus raramente deixa alguém indiferente. Para Pilatos, o homem que questionou que é a verdade, enquanto a verdade estava diante dele, o resto da vida parece ter sido uma busca atormentada por respostas e possivelmente redenção. As circunstâncias exatas da morte de Pôncio Pilatos permanecem envoltas em mistério. O suicídio mencionado por Eusébio é apenas uma das várias narrativas sobre seu fim. O que une estas diversas tradições é a qualidade sombria e trágica atribuída à sua morte. Uma das lendas mais evocativas sobre o destino final de Pilatos envolve a rejeição de seu corpo pela natureza. Segundo esta tradição, após seu suicídio ou execução, dependendo da versão, seu corpo foi inicialmente lançado no rio Tibre, em Roma. As águas, contudo, recusaram-se a aceitar o corpo do homem que condenará Cristo, provocando tempestades e inundações. O corpo foi então recuperado e transportado para Vienne, na Gália, onde foi lançado no rio Ródano. Novamente, as águas rejeitaram-no, causando perturbações semelhantes. Finalmente, o corpo foi levado para uma região remota dos Alpes e lançado em um pequeno lago de montanha cercado por picos sombrios. Esta lenda, independentemente de sua veracidade histórica, carrega uma poderosa mensagem simbólica. Nem mesmo na morte, Pilatos encontrou paz. O homem que se recusou a reconhecer a verdade quando ela estava diante dele foi condenado a um descanso final perturbado e incerto. Outra tradição, preservada em algumas comunidades cristãs da Suíça, identifica o destino final de Pilatos com o Monte Pilatos, próximo a Lucerna. Segundo a lenda local, o espírito atormentado de Pilatos habita o lago no topo da montanha. Por séculos, existiu uma proibição contra perturbar as águas deste lago, pelo temor de que isso despertasse o espírito de Pilatos e provocasse tempestades devastadoras na região. Estas narrativas folclóricas
embora historicamente duvidosas, revelam o profundo impacto que a figura de Pilatos exerceu na imaginação cristã medieval. Ele não era visto meramente como um vilão unidimensional, mas como uma figura trágica, um homem que teve a oportunidade única de defender a justiça e a verdade, e falhou não por maldade, mas por fraqueza moral e pragmatismo político de curta visão. Poucas figuras históricas são tão definidas por um único momento quanto Pôncio Pilatos. Seu nome entrou para a história e para o credo apostólico, recitado por cristãos em todo o mundo há quase 2 milênios. Padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. É uma menção que não honra sua memória, mas a fixa permanentemente como o símbolo de um julgamento injusto. O gesto de lavar as mãos tornou-se uma metáfora universal para a tentativa fútil de evitar responsabilidade moral. Quando dizemos que alguém lavou as mãos como Pilatos, imediatamente evocamos a imagem de alguém que sabe o que é certo, mas carece da coragem moral para defendê-lo. Ironicamente, o homem que perguntou ceticamente "que é a verdade?" encontrou seu lugar na história precisamente por seu encontro com aquele que se proclamou o caminho, a verdade e a vida. O pragmático administrador romano, preocupado com a estabilidade política e sua própria carreira, tornou-se um símbolo eterno da falha moral diante da verdade. Pilatos encarna o dilema enfrentado por inúmeros líderes ao longo da história: o conflito entre expediente político e princípio moral. Seu exemplo permanece como um alerta perturbador sobre as consequências de escolher o pragmatismo sobre a justiça, a conveniência sobre a verdade. Ao mesmo tempo, algumas tradições cristãs oferecem uma visão mais nuançada e misericordiosa de Pilatos. A Igreja Ortodoxa Etíope até mesmo o canonizou, juntamente com sua esposa, celebrando sua festa em 25 de junho. Esta tradição baseia-se na crença de que ambos eventualmente se converteram ao cristianismo e morreram como mártires por sua fé. Tal perspectiva reflete um princípio teológico profundo: a possibilidade de redenção mesmo para aqueles que parecem ter cometido os erros mais graves. Se Pilatos, o homem que condenou Jesus, poderia encontrar redenção, então há esperança para todos. A influência de Pilatos estende-se muito além de seu tempo. Na literatura, arte e filosofia, ele continua a fascinar como símbolo da condição humana confrontada com escolhas morais impossíveis. Mikhail Bulgakov, em seu magistral O Mestre e Margarida, retrata um Pilatos atormentado por enxaqueca e pelo peso insuportável de sua decisão por milênios. Friedrich Nietzsche viu em Pilatos um raro exemplo de mentalidade nobre dentro do Novo Testamento, contrastando seu ceticismo aristocrático com o que considerava o moralismo simplista dos primeiros cristãos. Para Albert Camus, Pilatos representava o absurdo existencial, um homem forçado a fazer escolhas em um universo sem sentido intrínseco. Na arte, Pilatos aparece em inúmeras representações da paixão, frequentemente retratado no momento emblemático de lavar as mãos. Nestas obras, desde mosaicos bizantinos até obras renascentistas e barrocas, os artistas frequentemente capturam a natureza paradoxal de Pilatos. Sua relutância em condenar Jesus contrasta com sua eventual capitulação diante da pressão política. O cinema também explorou extensivamente a figura de Pilatos. Em A Paixão de Cristo, de Mel Gibson, ele é retratado com considerável simpatia como um administrador pragmático preso entre demandas impossíveis. Em Jesus Cristo Superstar, sua pergunta a Jesus: o que é verdade? A verdade é fixa ou está sempre mudando? Captura perfeitamente o relativismo que caracterizava a mentalidade romana, em contraste com a afirmação absoluta de verdade pelo monoteísmo judaico-cristão.
O fascínio duradouro com Pilatos revela algo profundo sobre a condição humana. Todos nós, em algum momento, encontramos-nos na posição de escolher entre o caminho fácil da conveniência e o caminho árduo do princípio. Todos nós já lavamos as mãos de situações moralmente complexas. Todos nós já nos perguntamos, em momentos de dúvida existencial, que é a verdade? O que podemos aprender da vida e das escolhas de Pôncio Pilatos? Que lições esta figura trágica e complexa oferece para nosso próprio tempo? Primeiro, seu exemplo nos alerta sobre os perigos de subordinar princípios morais a considerações pragmáticas. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Declarou isto publicamente várias vezes, mas ainda assim o condenou para evitar problemas políticos. O resultado final foi desastroso não apenas para Jesus, mas para o próprio Pilatos, cuja tentativa de salvar sua carreira acabou destruindo-a. Segundo, a história de Pilatos ilustra como momentos de crise revelam caráter. Quando confrontado com uma escolha impossível, Pilatos revelou-se um homem de princípios fracos, disposto a sacrificar o inocente no altar da conveniência. Como reagiríamos nós em situações semelhantes? Teríamos a coragem moral de defender o que sabemos ser certo, mesmo quando isso implica custos pessoais significativos? Terceiro, o legado de Pilatos demonstra o poder e o perigo da indiferença moral. Seu ceticismo, que é a verdade, representava uma visão de mundo onde verdades absolutas não existiam, apenas perspectivas e conveniências. Esta postura, embora sofisticada intelectualmente, revelou-se moralmente paralisante quando confrontada com a necessidade de tomar uma posição clara entre justiça e injustiça. Finalmente, para aqueles inclinados a uma visão espiritual da vida, a história de Pilatos oferece uma profunda reflexão sobre o encontro entre o divino e o humano. O governador romano encontrou-se, sem saber, julgando aquele que muitos acreditam ser o próprio juiz final da humanidade. Este encontro transformou-o de juiz em julgado perante o tribunal da história. Em seu poema Pilatos, o poeta brasileiro Carlos Drummond de Andrade captura magistralmente esta inversão. Pilatos, Pilatos, por que me abandonaste na hora em que, pensando julgar-te, eu me julgava? A história de Pôncio Pilatos permanece como um dos mais poderosos exemplos de como um único momento, uma única decisão, pode definir toda uma vida e um legado histórico. O homem que governou a Judéia por uma década, que supervisionou grandes projetos de construção e administrou uma província complexa, é lembrado apenas por aquelas poucas horas fatídicas em que teve Jesus de Nazaré diante de si. A tradição cristã preservou o seguinte epitáfio atribuído a Pilatos: Eu, Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia no tempo do imperador Tibério, julguei e condenei à morte Jesus chamado Cristo, e agora, arrependido, reconheço meu erro. Verdadeira ou lendária, esta inscrição captura a essência trágica de Pilatos. Um homem que reconheceu a verdade tarde demais. Seu exemplo permanece como um alerta poderoso sobre as consequências de escolhas morais feitas por conveniência momentânea e como um único momento de covardia moral pode ecoar pela eternidade. Enquanto Jesus, condenado por Pilatos como criminoso, seria venerado por bilhões como o salvador da humanidade, seu juiz entraria para a história como símbolo eterno da fraqueza moral diante da verdade. Talvez não exista maior inversão de destinos em toda a história humana. A próxima vez que você se encontrar diante de uma escolha difícil entre o que é conveniente e o que é certo, lembre-se de Pôncio Pilatos, o homem que tentou lavar as mãos da responsabilidade apenas para descobrir que algumas manchas não podem ser removidas com água. Sua história nos lembra que, no final, cada um de nós enfrenta o mesmo desafio fundamental:
reconhecer e defender a verdade, mesmo quando isto implica custos pessoais. Porque, como sugere o destino trágico de Pilatos, tentar escapar desta responsabilidade pode resultar em um tormento muito pior que qualquer consequência imediata de fazer o que é certo.